Olá, pessoal, tudo bom? Bem-vindos à nossa segunda aula de desenho e ilustração de moda. Como a gente viu na última aula, é muito importante a gente saber desenhar, porque é dessa forma que a gente consegue expressar melhor as nossas ideias e os nossos pensamentos. Então, quando eu falo assim, vou desenhar um vestido longo azul com detalhes pretos, eu tenho certeza que cada vestido azul longo com detalhe preto de cada um dos alunos aqui vai ser diferente do meu e vai ser diferente um do outro. Então, quanto mais técnica a gente tem para conseguir expressar as nossas ideias, melhor a gente consegue ilustrar, mostrar para as pessoas aquilo que antes estava só aqui. Na aula de hoje, a gente vai ver algumas técnicas de colorir com lápis de cor. Vou começar utilizando uma lapiseira véia 05 e eu gosto de usar um papelzinho embaixo da minha mão para que a minha mão, ao passar pelo papel, não corra o risco de sujar, de borrar o meu desenho. Mas é sempre importante lembrar que eu tenho que estar com as mãos limpas, com a minha área de trabalho limpa, a mesa limpa, tudo limpinho e bonito para eu realizar o meu trabalho. Eu vou começar fazendo um esboço do robozinho para depois fazer o meu corpo, e isso é uma parte muito importante, porque é onde vai me dar as noções de proporção. Se vocês têm dificuldade em encontrar a proporção onde o meu croquis fique no meio da folha, vocês podem utilizar de réguas para que o croquis tome o espaço da folha. Eu vou basear o meu desenho na atividade anterior, que é esse look aqui. Depois de fazer o robozinho, eu venho com a minha borracha e dou uma leve apagada para então desenhar o meu corpo. É muito importante eu desenhar o corpo antes de começar a desenhar a roupa, pois isso vai me dar noção de onde aplicar luz e sombra, de onde aplicar um movimento, uma dobra de tecido. Então essa parte do esboço, ela é muito importante. Não adianta eu querer já começar pelo desenho pronto. Esboçar o meu desenho é muito importante, especialmente para a noção de proporção. E agora o meu croquis ele já vai ganhando forma, vai ganhando carinha. Essa carinha inclusive ficou bem esquisita, mas depois quando eu for pintar e fazer os contornos, vocês vão ver que vai ficar melhor aí o rostinho da minha mulherzinha. Agora eu já venho mais fazendo os detalhes da roupa, detalhes do corpo, já vou tendo uma noção aí maior do que fazer com a minha roupa. Olha a importância de saber onde está o meu corpo para fazer esse movimento da saia longa. Aqui o meu celular superaqueceu e não consegui filmar até o fim, mas aqui ficou um resultado final para vocês de como ficou o esboço do meu desenho. Terminado o esboço, chega a hora de colorir. E é muito importante eu já deixar separado quais vão ser as cores que eu vou usar. Também é importante eu conhecer os meus lápis de cor, ou seja, saber que cor eles realmente têm. Então é bom eu ter um papelzinho ou eu já ter usado os meus lápis de cor para não ter nenhuma surpresa na hora de colorir. Eu gosto de usar lápis aquareláveis para pintar, porque eu acho que eles são mais macios. E quando a gente fala de colorir com lápis de cor, marca faz toda a diferença. E aqui no caso, os lápis da Faber-Castell são realmente superiores aos lápis das outras marcas. Eu vou usar alguns lápis da Faber-Castell, mas vou mostrar aqui para vocês que é possível a gente usar lápis de outras marcas também. Mãos limpinhas e papelzinho para não borrar. Sempre que eu for colorir, eu vou começar utilizando as cores mais claras e depois as cores mais escuras. Então, se eu passo um lápis claro por cima de uma cor escura, borra. Agora, se eu passo o lápis escuro por cima da cor clara, ele vai sobrepor. Para pintar, é muito importante eu evitar ao máximo passar com a minha mão por onde eu já pintei. Então, é sempre importante eu começar o meu desenho de cima para baixo e da esquerda para a direita, no caso de quem for destro. No caso de quem é canhoto,
da direita para a esquerda, porque dessa forma eu não fico passando a minha mão por cima do desenho, tendo o risco aí de borrar o meu desenho por estar passando com a mão por cima do desenho. E aí também é muito importante eu usar o papelzinho para não correr o risco de borrar o meu desenho. Eu vou apagar o meu esboço, a minha borracha sempre tem que estar bem limpinha, e vou deixar ele bem clarinho para eu poder vir com o lápis de cor e para que o lápis de cor não borre quando eu passar ele por cima do grafite. Por isso sempre é bom eu estar desenhando e apagando, desenhando e apagando. Vou começar aqui com esse cor de burro quando foge. E eu gosto de utilizar essa técnica de bolinha para pintar. Não é que ela é certa, não é que ela é errada, mas é a que eu gosto mais. Eu gosto de pintar fazendo bolinhas. Se você gosta de pintar no sentido horizontal, lembra que você tem que fazer o desenho inteiro no horizontal. Vertical, desenho inteiro no vertical. Diagonal, desenho inteiro na diagonal. Com exceção se você está querendo utilizar essa forma para exemplificar algum tecido, como a gente vai ver mais pra frente. Mas é importante você saber que se você usar um jeito de pintar numa parte do desenho, você vai ter que usar a parte inteira. Eu gosto de pintar com bolinhas porque eu acho que o desenho fica mais bonitinho. Outra dica é segurar o lápis sempre o mais longe possível da ponta. Como a gente vai trabalhar com camadas, o mais longe que você conseguir segurar da ponta do lápis, você vai ter uma cor mais suave, você não vai botar muita pressão, não vai acalcar tanto o lápis na folha e assim você consegue trabalhar melhor com camadas. Eu vou usar esse cor de burro quando foge aqui também na saia, e aí agora eu vou usar essa técnica mais na vertical, justamente para representar esse tecido, que é um tecido meio risca de giz. E aqui vem o grande segredo da coloração com lápis de cor, que é o lápis borracha. Esse lápis borracha amarelinho aqui, ele é baratinho, você encontra em qualquer papelaria. E depois que eu pinto, eu gosto de passar o lápis borracha em tudo. O lápis borracha, ele vai dar uma uniformizada no tom da minha cor. Então, ele vai tirar aqueles aspectos de onde passou o lápis, dando um blending assim na cor. E aí a cor, ela vai ficar mais uniforme. Terminando de passar o lápis borracha, eu vou vir para outra camada de cor, e aí eu vou usar aquele marrom meio avermelhado lá do meu lápis que não é da Faber, para dar uma cor mais morena para a pele. Passada essa segunda camada de lápis de cor, eu vou passar o lápis borracha de novo, e olha só como ele dá um blend legal, ele vai meio que misturar essas duas camadas de lápis de cor, dando um tom aí moreno para a pele da minha modelo. Terminado isso, eu vou vir com outro lápis marrom um pouco mais escuro para trabalhar o sombreado. E aí eu vou fazer a sombra do meu desenho, e aí é bacana que eu começo a ver o meu desenho aí ganhando vida. E terminado de fazer o sombreado, passo de novo o lápis borracha para dar um blend. Eu uso o lápis borracha também para fazer pontos de iluminação, aqui na região dos seios, na região dos ossos aqui perto do pescoço, bochecha, nariz, braço. Então o lápis borracha ele também vai me ajudar a trabalhar com iluminação. Agora eu vou vir com o cor de burro quando foge para fazer um sombreado aí na saia. Passo o lápis borracha para dar aquele blend. E agora eu vou utilizar o lápis marrom para fazer o detalhe da risca de giz da saia. Eu vou apontar a ponta, então eu inclino o lápis um pouco para cima para ele só deixar a ponta do meu lápis bem fininha. Tá vendo que tem uma pontinha fina ali. E aí eu vou começar a desenhar a risca de giz na minha saia. E aqui, mais uma vez, eu vejo a importância de ter noção de onde está o corpo por baixo da roupa, para que eu possa fazer essa risca de giz
Contornando o meu corpo, eu vi que alguns desenhos vocês tentaram fazer isso bem reto. O tecido é reto, mas quando a gente veste ele no corpo, ele vai tomar o movimento do corpo. Então, quando eu tô representando risca de giz, listras ou qualquer estampa, eu sempre tenho que prestar atenção em como esse tecido se comporta sobre o corpo para poder representá-lo melhor. Aí eu vou usar também o mesmo marrom para fazer a blusa. E depois de pronto, vou passar o lápis borracha. Depois de passar o lápis borracha, eu vou fazer a sombra, vou trabalhar o sombreado. E aí eu vou fazer o cabelo. Vou usar aquele lápis marrom meio avermelhado. E eu gosto de fazer o cabelo com poucos detalhes no início para ele ficar mais lúdico. Então eu faço uns leves contornos, não faço fio por fio. Passo o lápis borracha para dar um blend. Aqui dá para ver bem a diferença que o lápis borracha faz quando eu passo ele na cor. E venho com o lápis mais escuro para dar mais sombra e dessa forma mais volume para o meu cabelo. Lápis borracha de novo para dar o blend. E aí eu vou desenhar tipo os fiozinhos com o lápis mais vermelho para dar mais detalhes no meu cabelo. Agora o meu desenho está praticamente pronto e eu vou para a parte do contorno. Eu vou contornar um lado do desenho com a caneta e o outro lado do desenho eu vou deixar ele, entre aspas, sem contorno. Na verdade, eu vou usar o próprio lápis de cor para fazer o contorno. Aqui é só para mostrar as duas técnicas para vocês. Não existe certo ou errado, existe a sua preferência, o seu estilo. Vou começar, então, do lado do lápis de cor, porque é o lado esquerdo e eu sou destra, para eu não ficar passando por cima. E agora eu começo a dar detalhes, então deixo os meus lápis bem apontados. Vou usar aqui o preto para fazer os olhinhos, e vocês vão ver que ela vai começar a ficar com uma cara mais bonitinha. Uso o próprio marrom para dar um contorno aí da pele. E a própria cor dos tecidos para dar o contorno dos tecidos. Coloco detalhes de dobras, detalhes da sandália, costuras. E agora com a caneta. Eu tenho aqui 3 espessuras de caneta, mas porque eu sou fresca, gente. Eu trabalho com a 07 para fazer contorno externo, 02 para fazer contorno interno e eu tenho a 005 para fazer detalhe. Mas essa daqui é bem dispensável. É importante você ter aí no mínimo 2 espessuras de caneta para fazer esses diferentes tipos de contorno. 3 é demais, mas é que eu sou fresca mesmo, gente. Eu gosto de contorno, então eu invisto nisso. Vou começar com a 02 para fazer os detalhes dos olhos. E depois eu venho com a 005 para fazer cílios e detalhes da íris, essas coisas. Com a 07 eu faço os contornos externos, contorno do cabelo, contorno externo da roupa, contorno do corpo. E com a 02 eu faço o contorno externo das dobras, detalhes da calça. E aqui o meu celular de novo superaqueceu, mas esse foi o resultado final aí do meu desenho. E eu espero que vocês tenham curtido. Ah, também é muito importante assinar o desenho de vocês, gente. É a característica de vocês. Agora que vocês já conhecem algumas técnicas para colorir melhor com o lápis de cor, tá na hora de praticar. Lembra? Não é dom, é prática. Eu só vou conseguir desenhar super bem se eu praticar bastante. Então, vamos para a nossa tarefa. Lembra do vestido longo azul com detalhes pretos que eu falei lá no começo da aula? Muito bem. A tarefa de vocês vai ser fazer um croquis no estilo próprio de vocês de um vestido longo azul com detalhes preto, usando essas técnicas que a gente viu de colorir com o lápis de cor. O contorno é opcional, então você pode fazer o contorno com o lápis de cor ou o contorno com a caneta, o que vocês preferirem, ok? Então, fico aguardando a tarefa de vocês e até a próxima!